Salve, salve, pessoal. Hoje é um dia muito especial pra gente. A gente está começando o nosso primeiro podcast. E nesse primeiro episódio a gente trouxe duas pessoas que são muito familiarizadas com a gente. E a gente queria trazer um pouco mais da Porte para todo mundo, trazer um pouco mais da nossa estrutura. Então a gente trouxe aqui duas pessoas que fizeram muito da história da Porte, onde a gente chegou, muito parte do nosso endomarketing, da nossa estrutura organizacional. Foi construído por essas duas pessoas e é um prazer enorme recebê-los. Um dos nossos convidados é o Carlos, que ele é contabilista de formação, nasceu e cresceu em Carapicuíba, tem MBA em Economia e RH pela FGV, tem formação na área de recursos humanos também. Atua há mais de 15 anos em desenvolvimento humano e hoje faz parte do time da PepsiCo, nas agendas de cultura, diversidade e EVP. É conselheiro e membro do Comitê de Raça e Alicerce e Educação. É docente do curso de Transformação Cultural da Startse. É diretor do Mover, que eu vou pedir também para ele trazer um pouquinho sobre esse tema. E ele ama música, livros e vinho. Inclusive, um dos vinhos que a gente tem na caneca dele. A gente tem um vinho aqui que ele trouxe pra gente, que é um Malbec da safra de 1999, maravilhoso. Brincadeira, é só água mesmo. E uma curiosidade é, como foi no começo, ele trabalhou com a gente, ele trouxe muito dessa estrutura de porte que hoje que a gente tem. Foi muito pensado e trazido por ele e é um prazer demais receber você, Carlos. Prazer estar aqui também, Lê. Muito obrigado pelo convite e vamos bater papo, vamos explanar um pouco desses temas que você trouxe aqui e vai ser muito boa essa nossa conversa. Super legal. E a nossa outra convidada, a Bianca, é psicóloga clínica e organizacional, educadora e terapeuta sexual. É uma relação bem interessante, tipo de movimento, de trabalho, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Nascida e criada aqui na região leste, então ela é cria da casa, conhece a região como ninguém, atua mais de 9 anos em recursos humanos de maneira generalista, mais focada em desenvolvimento humano organizacional, que é um tema que a gente vai falar bastante aqui. Iniciou a sua história aqui na Porte em 2018 e hoje ela gerencia o departamento de desenvolvimento humano da empresa e é apaixonada por pessoas, cervejas, que assim como o Carlos a gente colocou uma cerveja para deixar o clima mais tranquilo aqui para ela, animais, maquiagens, vocês podem ver, e adora um jogo do Corinthians. Eu sei que você também adora, Leandro. Amo. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Então hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante atual, que é cultura organizacional. Então a gente vai trazer vários temas aqui, vamos falar um pouco sobre esse tema, como foi a cultura, como a gente construiu a cultura Porte, o que a gente recebeu, o que a gente teve de influências de fora. Então a gente vai trabalhar bastante nesse tema organizacional. Para falar de cultura Porte, de falar de cultura, a gente tem alguns símbolos dentro da empresa. E eu queria até presentear vocês com um pouco desse símbolo, um pouco do que vocês ajudaram a construir, que vocês estão construindo ainda e vem caminhando. A gente tem um kitzinho aqui, que vai ser um presente para os nossos convidados a partir de então. É um kit bem bacana sobre algumas estruturas. Vocês vão conhecer um pouco mais da nossa cultura. E eu até queria que vocês abrissem e explicassem um pouco de cada item que tem aqui. Eu acho que vocês vão ver aqui, vocês vão entender bastante do que a gente está falando. Uau. Primeiro as damas, por favor. Obrigada. Muito bom. Carlão. Já tá fazendo barulhinho, Obrigado, já imagino que seja. O barulho é bom, hein? O barulho não O engana. barulho é bom. O barulho é bom. Eu sou meio... eu já rasgo a pegada, meu Deus. Vamos lá. Ah, vamos que ver o tem aqui. lindo. Uau! Tem uma cartinha aqui. Eu não vou ler agora. Isso daqui é muito particular. Obrigado, Lê. Obrigado, Porte. E tem alguns outros elementos aqui. Acho que a Bia pode começar, né, Bia? Caramba, falando brevemente, acho que depois a gente pode até explanar um pouquinho de como surgiu, mas a gente tem um símbolo aqui que é importantíssimo para a Porte, que é um sino. A Porte tem uma forma de celebrar, nós temos uma forma de celebrar que é batendo o sino. Cada vez que a gente tem uma conquista, cada vez que a gente tem um motivo de celebrar com todos da empresa, que é bater o sino. Que é para que todo mundo escute, todo mundo ouça e todo mundo participe da celebração em questão. A gente tem um outro símbolo aqui que é o cappuccino, que aí eu vou deixar até o Carlos contar um pouquinho, que ele tem até mais familiaridade que eu com o cappuccino. Tem até música, o cappuccino da Porte. Tem até música. Eu acho que cultura, uma das definições que eu mais gosto é que é o jeito que as coisas acontecem por aqui. E quando eu cheguei aqui, sem dúvida, o cappuccino era uma prata da casa, se eu posso dizer assim.
Os clientes vêm na porta tomar cappuccino. Os funcionários descem na copa para tomar cappuccino. Então, a gente... Depois podemos explanar um pouquinho mais disso, mas a questão que a Bia falou, tem uma banda que nós formamos por aqui. Acho que ela ainda tá ativa, né? Tá. Ela teve uma breve pausa na pandemia, Boa. mas ela está ativa, Boa. com novos membros. Boa. Que ressalta e fala muito sobre histórias, mitos e lendas da organização. E o cappuccino tá super presente. Então, isso daqui é uma marca registrada da Porte e acho que faz totalmente parte da cultura, da essência da companhia. E detalhe que é uma receita secreta. Total. É uma receita total secreta que vem da família família Melro, né? A família da Porte. E ninguém consegue copiar. Exato. A gente recebe muitos pedidos de como fazer o cappuccino da Porte, a gente tem que manter esse segredo. Então Total. quem quiser tomar vai ter que vir aqui. Exatamente. Vai ter que vir aqui. Tá convidado, inclusive. É. Nós temos um outro elemento aqui que é a pipoca. A gente... É engraçado porque, como o Carlos mencionou, cultura é o jeito que nós fazemos as coisas, né, no dia a dia. E a Porte, ela sempre foi muito caseira, muito próxima, muito familiar. E quando eu digo familiar, não estou falando sobre a estrutura organizacional por si só, estou falando do jeito de ser, né? Nós somos muito próximos, todo mundo. E a pipoca nasceu de um dia onde era uma quinta-feira à tarde, tinha poucas pessoas no escritório. Pode mostrar pra gente a pipoca? Posso, claro. Aqui, ó, bonitinha a pipoca. Tudo bem que no escritório a gente faz a tradicional. Aqui tá muito elegante, tá muito bonita, muito obrigada. E é presente pela participação, né? Ah, ok, muito obrigada. E, assim, continuando um pouquinho da pipoca, numa quinta-feira onde estávamos em poucas pessoas no escritório e, poxa, o que a gente faz quando a gente está em casa depois da sessão da tarde? A gente come a pipoca, né? Assistindo a sessão da tarde. Então, vamos fazer uma pipoca. E pegou. Então, toda quinta-feira é dia de pipoca na Porte. É isso. Tem uma história, né? As pessoas queriam fazer a pipoca e ficavam receosas por causa do cheiro que inunda a companhia como inteira. Então, todos os cômodos, todas as áreas da empresa iam ficar com cheiro de pipoca. E aí foi bom, porque fica realmente com cheiro de pipoca e todo mundo sabe que é a hora da pausa. É aquele negócio de chamar, né? É. Tipo, quando a mãe grita, chama, o almoço tá pronto, não, a pipoca tá pronta só pelo cheiro. Você vai vendo e a galera já começa a descer, isso é bem legal. E a pipoca, Total. ela gerou frutos, né? Então, hoje em dia, quinta-feira é dia de pipoca, é uma regra. Mas pode ser que um outro dia da semana, nós temos uma copeira incrível aqui, a Nete, com a gente. Pode falar nome? Pode. Nós temos a Nete aqui com a gente, a nossa copeira, a nossa amada copeira, pelo amor de Deus, ela é quase um patrimônio histórico da Porte. E um belo dia a Nete resolve fazer torta, resolve fazer pão, resolve fazer várias coisas e que também se tornou uma característica nossa. Todo dia é dia de fazer o que a gente quiser para que seja confortável, para que seja divertido. Muito legal, muito legal. Eu vi que eu acho que você vai contar isso depois, mas durante a pandemia, às quintas-feiras, nas casas das pessoas, rolavam pipoca. Então é a cultura que extrapolou esse espaço físico, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre cultura na pandemia, né? E como a gente manteve, mas foi uma das formas de aproximar as pessoas. Muito bacana. Então eu queria até dar essa introdução para a gente mostrar um pouco do que é a cultura da Porte e agradecer vocês mais uma vez aí pela presença, de estarem aqui com a gente. Isso. E de relembrarem um pouco aí dos nossos grandes pilares de marca e de cultura dentro da Porte, levar um pouquinho para as pessoas o que é a nossa cultura. E como a gente já vem trazendo ali, a gente vai falar muito hoje sobre cultura, mas cultura é um tema que não é novo, mas se hoje a gente encontrar as pessoas falam mais hoje sobre cultura. Se você encontra hoje você vai entrar em LinkedIn ou então em outra ferramenta onde as empresas se apresentam, todo mundo vai falar a nossa cultura, o nosso propósito, e até um tempo atrás não era comum se ver isso das empresas. Então, o que é essencialmente a cultura? O que é essa cultura organizacional que as empresas vêm trazendo, dando mais destaque, dando mais foco agora do que não se dava antes? Carlos, quando a gente tem esse termo, cultura organizacional, como você vê esse movimento hoje? Eu acho que há várias formas de teorizar ou de conceituar cultura. O que eu mais gosto, já falei no início, é o jeito que a gente faz as coisas por aqui ou dentro das organizações. Eu acho que isso define bem. E cultura é a expressão da alma, do DNA da empresa. E ele se manifesta de algumas formas, né? Eu gosto sempre de trazer o contexto conceitual, que aí ele está expresso. Normalmente, quando a gente vai nas empresas,
ou no site, ou na parede das empresas, com o propósito, com a missão, com a visão, com os valores. Isso é lindo e maravilhoso de ver ali no dia a dia, na parede. Mas como que isso a gente consegue detectar no dia a dia? Como que a gente tangibiliza isso? Que é através da tríade da cultura que muitas pessoas falam, e eu gosto também, acho que faz bastante sentido, que é nos comportamentos. Como a gente se relaciona por aqui, como a liderança se comporta em determinadas situações. Os símbolos, que está muito conectado ao sino, ao layout do escritório, a roupa que a gente veste, as histórias, mitos e lendas que são contadas dentro da organização. Provavelmente você começou em algum trabalho, Lê, que as pessoas chegaram e falaram, meu, aquela pessoa é incrível. Isso já é uma história que faz parte da cultura da organização e fica na sua mente. Então, eu acredito que está muito dentro desse contexto de símbolos, e tem a parte de sistemas, não menos importante, mas é uma parte muito importante, que aí está manifestado nas políticas, nas normas, nos procedimentos que a própria organização tem, e isso faz parte do dia a dia. Então, eu gosto desse conceito, que eu acho que ele tangibiliza bem como a cultura acontece no dia a dia dentro das organizações. E aí tem vários exemplos que eu acho que durante a conversa a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas esse é o conceito que, para mim, faz mais sentido, que aterriza bem o papo de cultura no dia a dia das organizações. Teve um ponto que você falou, aquele três, tipo, a missão, visão e valores, que é o acadêmico, né? Aquela regrinha acadêmica da cultura que tem que seguir. E a gente sempre via tipo, uma coisa muito dura, uma coisa muito assim, fazemos isso, mas quando você entra na empresa, ou então quando você conversa com alguém, você vê que aquilo não é aplicável. E a gente entende, às vezes, com a cultura, tipo, sair da teoria, né? E a gente começa a se ver um pouco mais disso saindo dessa teoria e vindo para a prática, mas muitas vezes de uma forma irregular, vamos dizer assim, que é você muda o discurso, né? Mas você não vê isso na prática ou no dia a dia. Então, quando a gente fala de cultura na prática, quais são os verdadeiros desafios assim, para você instalar uma cultura e fazer ela realmente acontecer? Lê, eu vou comentar até sobre a sua questão anterior, que você questionou sobre o porquê que a cultura organizacional tem ganhado cada vez mais destaque quando a gente fala sobre vagas, quando a gente fala sobre discurso das empresas, seja no LinkedIn, seja em qualquer outro veículo. É importante citar que, na realidade, a relação dos seres humanos com o trabalho mudou. Há muitos anos atrás, o trabalho ele era só a fonte de renda, ele era só focado em o quanto eu vou ganhar para executar aquela tarefa. De um tempo para cá, a gente tem muito essa questão das gerações, né? Quando a gente fala das gerações, os jovens que hoje estão ganhando mais força, né, no mercado de trabalho, até um pouco antes, eu sou um pouco ruim de gerações, mas estou até na geração millennial, né? Mas a própria geração millennial, somos nós. Ela fala bastante sobre o quanto o trabalho ele começou a participar de todas as etapas das necessidades do ser humano. Então, no trabalho eu encontro propósito, no trabalho eu me identifico com as pessoas, eu crio relações, isso influencia demais nas minhas questões psicológicas, na minha realização, na relação que eu tenho na minha casa. Então, deixou de ser só uma fonte de renda. Passou a estruturar, a influenciar, eu brinco que quase todas as etapas da pirâmide de Maslow. Então, o trabalho começou a ganhar um corpo muito grande na vida das pessoas. Quando começa a ganhar um corpo muito grande na vida das pessoas, a gente começa a questionar mais. Então, você mesmo colocou, poxa, eu tenho lá a minha missão, visão e os valores. Muitas empresas colocam isso só no site, só de uma forma bonita. E quando o trabalho ele é só uma fonte de renda, o colaborador ele não presta muita atenção nisso. Na verdade, o funcionário, né? Porque a gente entra num ponto que é só classificado como funcionário. Quando isso começa a influenciar na minha vida, eu começo a perceber a coerência. O que existe de coerente com o que está escrito no site, com o que está escrito ali na parede do trabalho, como o Carlos mencionou, o quanto de fato aquilo é coerente, o quanto isso está coerente com a minha vida, com o que eu pretendo, os meus valores, o que eu pretendo viver no meu dia a dia, o quanto eu consigo ter uma qualidade de vida bacana. Então, as pessoas começaram a questionar mais a coerência. E quando começam a questionar mais a coerência, muitas empresas grandes e pequenas, e de todos os tamanhos hoje em dia, precisam trabalhar mais a coerência para conseguir ter resultados melhores de atratividade, de retenção de pessoas, porque as pessoas hoje elas não são só focadas no salário, no quanto elas vão receber. Se eu estou sofrendo demais para receber esse salário, tem outras opções. Tem muitas opções que eu posso buscar no mercado, não só na minha área ou em outras áreas, que vão atender mais as minhas necessidades.
Então, as empresas elas foram forçadas a falar mais sobre cultura, sobre como nós fazemos aqui. E elas estão sendo cada vez mais forçadas a serem coerentes com o que eu coloco na descrição das vagas. Eu gostaria de pegar nesse ponto que a Bia falou. Eu gosto muito do Frederic Laloux. Ele é um escritor, se não me engano, ele é búlgaro. E ele fala... Foi que ele amava livros? E ele fala que nós estamos vivendo uma evolução. Ele traz até uma analogia. Nós não crescemos como árvore que cresce o tempo todo sem parar. A gente passa por etapas e fases. É uma transformação parecida com o girino pro sapo, a lagarta para a borboleta. Então, a gente está passando por uma transformação de era. E ele conecta todo o estudo dele com a evolução de consciência da humanidade. E nós estamos passando, segundo os estudos dele, mostra que nós estamos passando isso na sociedade como um todo. E as organizações são espelho da sociedade. Então, elas também estão passando por essa transição ou momento de disrupção com o passado para viver essa nova era de consciência. E aí ele traz vários elementos dentro do estudo dele, e ele diz que as empresas que vão sobreviver no século XXI são as empresas TEAL, que elas vêm conectadas com um propósito evolutivo. Eu acredito que muitas organizações estão passando por esse momento de reflexão sobre o seu papel na sociedade, e isso se reflete na cultura, né? Porque está respondendo uma pergunta central dos elementos da cultura, que é o porquê. Por que eu existo? E aí a gente discute bastante que isso é o propósito das organizações, né? Como que a gente contribui para que as empresas reflitam sobre esse porquê, na minha perspectiva, pegando o gancho da sua segunda pergunta, esse é um dos grandes desafios. Porque por muito tempo a gente achou que as empresas viviam para dar dinheiro para os acionistas. E a gente está vendo aonde que esse caminho nos levou, nas desigualdades extremas e uma série de outros elementos. O Raj Sisodia fala no livro dele, de 2012, que é Empresas Humanizadas, a importância da gente ter uma empresa que se conecte com entregas para os shareholders, ou seja, a gente leva ganha-ganha para os acionistas, para as pessoas que trabalham, para o planeta, para a comunidade, e fazendo bem para todas essas pessoas que se conectam dentro dessa questão ou desse propósito. E aí ele traz vários números mostrando que as empresas que trabalham com propósito, que são mais humanizadas, têm, no médio e longo prazo, resultados muito melhores, financeiros inclusive, mas deixando essa marca na sociedade positiva, que é uma discussão sobre o capitalismo consciente. Então, eu acho que um dos grandes desafios, Lê, é trazer essa consciência, essa indagação para as organizações, para que elas reflitam num primeiro momento sobre o porquê. E elas encontram um propósito que acho que vai direcionar muito dos caminhos. O segundo é como que eu desdobro isso em comportamentos que eu espero, como organização, e que a minha liderança possa praticar e levar isso para toda a companhia. Porque vamos lembrar que quem movimenta muito das atitudes, dos comportamentos dentro das organizações é a liderança que tem esse papel de gerir pessoas, de levar as pessoas a desenvolver e entregar seu melhor potencial. Então, esse é um segundo desafio gigantesco que eu acho. E o terceiro é como que a gente questiona o sistema da forma que ele sempre aconteceu ou que ele sempre, intuitivamente ou não, se desenvolveu dentro das organizações. E aí é questionar processo, é questionar programas, iniciativas que tem dentro da organização à luz do que a gente entende como cultura desejada, que se manifesta no que eu já falei, né? Na missão, na visão e nos valores, mas também nos comportamentos, nos símbolos e no sistema que contribui para que a gente aterrisse, saia lá daquele pensamento de 5.000 pés, que é o que está escrito nas paredes, e desce para o dia a dia e faz com que as pessoas vivam isso. Então eu trago elementos que está conectado com símbolos, com sistemas e com os comportamentos, que tangibiliza como a gente espera que as pessoas no dia a dia se comportem, se relacionem para que essa cultura seja vivida. Esses três são desafios gigantes, não é simples de fazer, sabe? Talvez teorizar, ler um livro e falar aqui no podcast pode parecer muito simples, mas isso acho que exige uma jornada de reflexão inicial para descobrir esse porquê e de desmembrar isso dentro desses outros elementos e das manifestações, para que todo mundo dentro da organização saiba que caminho seguir. E aí a gente chama isso até de cultura forte.
E o outro, como que a gente faz dessa cultura forte também ser uma cultura saudável, onde as pessoas praticam aquilo que está na parede. E aí o professor Haskell de Harvard fala que o segredo de tudo isso é a gente ter uma cultura efetiva, onde eu tenho uma cultura forte, bem disseminada, comunicada, e também vivida no dia a dia pelos comportamentos, e com um propósito único, onde eu tenho fãs dentro da empresa, onde as pessoas fazem pipoca em casa para lembrar que estão dentro da empresa, sabe? Então, acho que são desafios, lógico, mas eu acho que contextualiza e a gente consegue aterrissar. Cultura é um tema complexo, mas eu acho que trazendo um pouco desses elementos, a gente vai se guiando e de alguma forma, contextualizando, tangibilizando e desmistificando também esse tema. Até puxando um gancho do que vocês dois falaram, a gente pega ali hoje as empresas, tipo, que antes eram as detentoras da regra, né? Então, a empresa, antes era só o funcionário que trabalhava lá dentro e trabalhava pelo dinheiro. E hoje a gente vê esse movimento de pessoas e de conceitos mudando. Tipo, por que eu tô aqui, o porquê eu quero estar num lugar onde tenha os mesmos porquês que eu de vida. Então a gente vê um movimento muito do fora para dentro, né? Então, para você evoluir, para a empresa continuar crescendo, você começa a olhar para os funcionários que você está trazendo e para os funcionários que você quer ter do seu lado e o funcionário que quer ter a empresa junto com ele. Então, a gente vê um movimento muito feito de pessoas movimentando as empresas, ou seja, um movimento contrário do que a gente tinha antes, né? Onde a empresa puxava as pessoas e hoje as pessoas puxam as empresas. E você puxou um gancho que são as lideranças. E as lideranças são os grandes pontos de disseminação da cultura, né? Para você descer Se eu estiver falando besteira, fiquem à vontade, eu não manjo nada. Diria para você disseminar a cultura, né? Para você ter as pessoas trabalhando e vivenciando essa cultura, não de uma forma forçada, mas que esteja no dia a dia. A liderança é quem está na ponta, a liderança é quem está no dia a dia. É uma coisa que a gente sempre fala quando trabalha com desenvolvimento humano, é que cultura organizacional e gestão de pessoas não é feita pelo RH, não é feita pelo DH, como a gente chama aqui na Porte, é feita pela liderança. É feita por quem está na ponta, é feita por quem está ali no dia a dia com o colaborador. Então, a cultura ela tem que estar muito presente no líder para que ele possa orientar, guiar aquela equipe com base na cultura, com base nos valores que aquela organização tem. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que ela é top-down, com essas definições, quem emerge o movimento é bottom-up, porque são as pessoas que vivem, fazem as suas demandas e retroalimentam esse sistema aonde tudo isso acontece, sabe? Então, é uma setinha para baixo e outra para cima, sim, sabe? E é quase que um círculo virtuoso isso. Que aí entra a retroalimentação do que você comentou dos nossos símbolos e sistemas. Quem aponta o que tem que ser aperfeiçoado, o que tem que ser mais coerente com a cultura, vem da grande massa. Então, ter como ouvir essa grande massa é muito importante para que a cultura seja coerente, para que as empresas sejam coerentes com aquilo que elas estão pregando como cultura. E daí, pensando nessa liderança, e para eles, aquele movimento, eles têm que entender e disseminar. Sim. Como a dificuldade de fazer a liderança entender e disseminar isso para os colaboradores, ou então, até por ser um movimento que se retroalimenta, então a gente tem um movimento que ele tem que entender a necessidade de quem está abaixo dessas pessoas, e ele tem que repassar e fazer, é muito o ciclo motor disso, né? De entender a empresa, as pessoas e retroalimentar. Qual a dificuldade de fazer a liderança entender isso? E qual é a dificuldade de fazer a liderança repassar isso? Interessantíssimo isso, né? Eu acho. Vamos contextualizar um pouco a Porte, tá? Porque eu acho que é um bom exemplo para a gente falar sobre isso. Eu ia falar mesmo. Quando nós iniciamos um movimento aqui na Porte para falar sobre cultura, hoje eu tenho um outro olhar, tá? Eu tô um pouco mais distante no sentido do tempo, não da empresa, mas do tempo, e hoje eu consigo olhar para aquele momento que nós vivemos isso aqui. Nós não estávamos falando sobre a cultura que existia ou não na Porte, nós estávamos falando sobre uma transformação cultural que a Porte estava passando, porque cultura a Porte sempre teve. As coisas sempre aconteceram de alguma forma aqui. O que nós estávamos naquele momento era fazer esse mergulho profundo sobre reflexão. E existia alguns elementos ali que é muito importante também para contextualizar. A Porte navegava num oceano azul
de mercado sobre o que ela fazia. É interessante porque ela sempre construiu com propósito. Mas naquele momento existiam algumas mudanças no cenário externo, mostrando e apontando para a gente novas oportunidades de negócio. Como que nós iríamos atuar num campo ainda desconhecido por nós, como companhia? A concorrência se aproximava também dentro desse core business que nós tínhamos fundamental. E uma coisa que para mim é significativa, que era uma inquietação interna da companhia na figura do seu fundador, de querer levar impacto para a vida das pessoas. Esse era um pouco do cenário externo e um pouco interno que acontecia na Port. A Port estava passando por uma transição interna também, com mudança de estrutura, com uma série de elementos. Nosso primeiro movimento foi trazer ferramentas que conectassem com essa reflexão humana, eu digo, que é refletir sobre o porquê que eu existo e tal. E nós chegamos num conceito que é a urbanidade, que em síntese eu proporciono desenvolvimento humano para as pessoas por meio da transformação urbana, fazendo hospital, praça, campo de futebol, o que quer que seja. Trazendo o que a região precisa, né? Exato, mas que a gente de alguma forma, que depois mais tarde a gente descobriu que era a ciência urbana, né? Fazendo uso disso para levar impacto para a vida das pessoas. Opa, um porquê nós já temos. E a gente foi destrinchando esses outros elementos e nós fizemos um movimento para levar isso para a liderança também. Porque não é só a estrutura empresarial que é feita por pessoas que precisa ter essa reflexão. O indivíduo também, que está fazendo parte dessa liderança, precisa também fazer essa reflexão até para entender se faz sentido ou não continuar conectado com esse propósito maior. E pode não fazer. Eu posso ter uma reflexão para mim e olhar para isso e falar, isso não é para mim. Não faz sentido. E esse é um dos elementos, ou um dos sintomas importantes que a cultura traz também. Ela emerge e quem não se vê nesse cenário cai fora. Então, é natural, né? É natural. E nós utilizamos muito esses elementos para construir um programa de liderança que nós tínhamos. Então, o programa de liderança ele foi pautado nos comportamentos que desdobravam dos nossos valores e com os guias muito claros sobre esse propósito maior. Isso nos ajudou a decodificar primeiro para a organização e depois para a liderança, que fez parte de toda essa construção, mas que nesse momento a gente levou, por exemplo, um dos blocos era sobre autoliderança, como eu me conheço, como que eu me lidero, para depois eu liderar outros. Se nós não passássemos por essa transformação, a liderança não ia conseguir conectar com esse propósito maior que nós estávamos levando. Então, nós redesenhamos todo o programa de liderança conectado com esse tema. A gente fez sessões de workshop, depois acho que a Bia pode explorar um pouco mais, mas que levavam as pessoas a olhar para tudo que nós construímos sobre cultura desejada, top-down, e bottom-up, olhasse e falasse, caramba, nós estamos vivendo já isso. Outras coisas não, mas nós vamos nos comprometer aqui, inclusive e principalmente a liderança, com os acordos que nós vamos fazer para chegar lá. Com essa cultura desejada e levar isso para as pessoas. Então, esses foram alguns dos movimentos que nós fizemos para conectar esse algo maior com o dia a dia da liderança e proporcionando ferramentas. E aí, ferramentas na hora de contratar. Que você falou, né? Vou trazer pessoas que se conectem em propósitos e valores com a organização. Quais as ferramentas que nós, como desenvolvimento humano, disponibilizamos para que a liderança contrate alinhada com isso. Na hora de avaliar quais são as ferramentas de gestão de desempenho que nós vamos levar para que a liderança pratique isso no dia a dia. Manual de cultura, com os comportamentos desejados para cada pessoa. Entregamos na mão de cada um. Para que as pessoas olhassem para isso e falassem, já sei o que esperam de mim. E a liderança, inclusive, tinha essa ferramenta para poder fazer isso acontecer no dia a dia. E aí eu acho que há vários elementos e várias ferramentas que nós, como desenvolvimento humano, podemos, de alguma forma, proporcionar para as lideranças, para que elas vivam isso no dia a dia. Mas quem vai fazer o ponteiro mexer é a liderança no final do dia ali, né? Na conexão que a Bia falou muito bem, nessa relação, na gestão de pessoas com seus times. E é válido, Lê,
pontuar que esse movimento que o Carlos colocou, que é orgânico, das pessoas se identificarem ou não com essa cultura e permanecerem ou não na empresa, ele foi muito intenso na Porte, porque a cultura da Porte é muito intensa. E a gente procura ser muito coerente com os nossos valores e com os comportamentos que refletem esses valores no dia a dia. Então, 2 movimentos foram muito intensos. Quando a gente estabeleceu, fez essa análise profunda de quais seriam os nossos valores e os nossos comportamentos. Porque, como o Carlos pontuou, a cultura ela existe. Só que eu tenho que tomar uma decisão como empresa em algum momento ou não. Eu posso olhar para essa cultura e refinar, e olhar e falar, isso aqui está acontecendo, eu quero manter, isso daqui não está acontecendo e eu quero que aconteça. Então, todo esse movimento foi feito e foi muito intenso. A gente se comprometeu muito com esse movimento de cultura. Quando a gente fala sobre liderança, é mais intenso ainda o se identificar ou não com essa cultura e permanecer nela. E começa um processo extremamente rigoroso que a gente tem até para contratar essas lideranças. A gente tem um processo, uma etapa do processo seletivo na Porte, que começou lá em 2017, que eu saiba, ou 18 anos que eu entrei na Porte, que é o Guardiões da Cultura. O que é o Guardiões da Cultura? Normalmente, num processo tradicional, um recrutamento tradicional, a gente tem 2 etapas ou 3, que é o DH, né, falando especificamente de Porte, mais a liderança, entrevistando numa segunda etapa. E aqui a gente coloca uma terceira etapa, que é o Guardiões da Cultura, que são pessoas que são extremamente alinhadas com os valores e que têm uma relação direta com a posição que está sendo contratada, para que essa decisão de contratar seja coletiva. Para que a gente tome uma decisão como empresa de que aquele membro, aquele possível novo membro, realmente está aderente à cultura. E quando ele entra na Porte, ele tem um respaldo muito grande do DH para entender como isso funciona no dia a dia. A gente, querendo ou não, o nosso negócio é a incorporação, é a engenharia, lógico, sempre baseado e direcionado pelo urbanismo e pelas pessoas, mas nós construímos. Então é muito complicado, é muito difícil você parar para pensar numa liderança, principalmente focada em engenharia, focada em obra, que tem a humanização como foco. Então a atuação do DH nessa liderança ela é muito intensa. De uns anos para cá, a gente viu a necessidade, até pelo crescimento da Porte, porque a Porte ela cresceu muito. De 2018 para cá, a gente cresceu muito. Nos últimos anos, a gente mais que dobrou a quantidade de colaboradores, de focar muito como atender cada estrutura de negócio. Porque hoje nós temos a incorporação, a engenharia, o comercial e as áreas de suporte, e cada estrutura tem muitas particularidades de como atuar. O perfil dessas estruturas são muito diferentes, a liderança dessas estruturas, cada um tem o seu jeito de ser, porque ter valores iguais, se identificar com os valores da empresa, não significa que eu perco a minha individualidade. Isso não significa que eu tenho que ser um robozinho da cultura daquela empresa, não é isso. É me identificar e atuar de acordo com aqueles valores, mas com o meu jeito de ser. E cada estrutura tem um jeito de ser. Em 2021, para atender mais ainda essa liderança, a gente fez uma modificação interna do DH que foi mudar a forma de atendimento. O grupo, né, o departamento era dividido em subsistemas, como tradicionalmente acaba sendo, em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e outros subsistemas, e a gente fez uma modificação para que o DHO, o desenvolvimento humano organizacional, tivessem BPs, Business Partner, parceiro de negócio, que são pessoas dentro do DH que são focadas naquela estrutura. Então, hoje eu tenho uma pessoa do DH que atende a engenharia, por exemplo, do começo ao fim, do recrutamento ao desenvolvimento, do recrutamento à gestão de desempenho, para que entenda profundamente como aquela estrutura funciona, os comportamentos daquela estrutura e que consiga direcionar a liderança para isso. Então, quando surge uma vaga na engenharia, esse BP, esse parceiro, ele já sabe como funciona. Ele não precisa mais que o gestor ele traga detalhes de o que faz um almoxarife, o que faz um sinaleiro. Ele sabe, ele está lá. E isso ajuda muito a liderança, é uma parceria muito grande que existe para que a cultura aconteça. Da mesma forma que a gente tem outros processos como gestão de desempenho, que acredito que a gente ainda vai falar sobre isso, mas o quanto a cultura ela influencia nos desenhos que a gente tem de processos internos, né? Acho que até um dos pontos que você trouxe, achei bem legal, é a questão do robozinho. Tipo, a gente tem uma cultura, então a gente precisa seguir esse caminho, sabe? E não é isso. Não é você, temos uma regra e precisamos seguir, sabe? E a questão orgânica, né, que a gente trouxe
como funciona a instalação de uma cultura, a relação orgânica do cara que sai, do cara que entra, e de entender a relação dele com a empresa e a relação dele com o propósito da empresa. Hoje a gente tem um propósito muito marcado, né, que é o desenvolvimento humano por meio da transformação urbana. E a gente leva isso para fora, a gente mostra isso nas nossas ações, nos nossos produtos mesmo. Quando a gente traz um hospital, até como você falou, a gente traz um hospital, a gente traz um equipamento urbano que pensa na cidade, transformando a vida das pessoas. Então é muito forte isso pra gente, dentro dos nossos produtos, dentro da nossa raiz. E você traz esse ponto interessante, que é do não ser um robozinho, ser uma coisa tipo, mais fluida, a pessoa se interar e se entender dentro desse movimento. E a gente vem trazendo cada vez mais como você falou, tipo, a gente cresceu muito de 2018 para cá, hoje a gente tem mais de 200 funcionários, então e a dificuldade de trazer isso cada vez mais, deixar isso muito claro para as pessoas é um ponto muito interessante que eu entendo que a gente vem fazendo, que a Porsche vem trazendo muito disso e vem fazendo muito bem isso, tanto que a instalação de ícones de cultura e tal, é um ponto bem legal. E além desses ícones, né, que a gente pode tratar como são pontos que são símbolos, né? Mas como funcionaria isso dentro da estrutura da empresa? Então, o que a cultura traz na estrutura da empresa? Então, a gente tem um programa de gestão de desempenho que é baseado muito na cultura. Então, até queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa influência da cultura na parte estrutural da própria empresa. A cultura, quando a gente fala de cultura organizacional e a aplicação dela, eu diria que aqui na Porsche, principalmente, a gente tem um cuidado muito grande para que a cultura ela esteja em todos os nossos movimentos, para ficar mais fácil, assim, mais simples de entender. Quando eu falo movimentos, vou te dar um exemplo. Processo seletivo, recrutamento e seleção. A gente tem um respeito muito grande por todo mundo que a gente entrevista. E a gente tem uma missão no nosso processo seletivo que é não só avaliar a pessoa que está ali do outro lado, mas também falar sobre a gente, falar sobre o que nós fazemos. Então, uma coisa que nós do DH, a gente tem um cuidado muito grande. Não importa se eu estou entrevistando um estagiário, um gerente, um diretor, o meu discurso sobre a Porsche, o meu respeito pela pessoa que está do outro lado, ele é o mesmo. Então, quando a gente fala sobre o quanto a cultura ela influencia e ela deve influenciar, ela tem que estar presente em todos os nossos movimentos, desde o recrutamento até a continuidade disso dentro da empresa. Hoje eu fico muito contente, por exemplo, em dizer que não só recrutamento, mas quando a gente olha para outros departamentos, para não ficar muito restrito a DH, a gente tem, por exemplo, um departamento de relacionamento que olha para a vizinhança das obras, que olha para todos os nossos stakeholders, todas as pessoas envolvidas no negócio. E isso gera resultado para a empresa. Eu não estou falando de resultado financeiro. Eu estou falando de resultados como, por exemplo, a gente até citou recentemente, a Porsche desde 2017 só teve 3 reclamações no Reclame Aqui. E por que isso? Porque a nossa cultura está presente na forma de lidar com as pessoas, o respeito em lidar com as pessoas. Então eu tenho, por exemplo, dentro do DH, o recrutamento, que é algo externo, e isso tem repercutido muito, até colocando curiosidades, né, sobre a Porsche, o quanto a gente tem crescido e modificado. A gente implantou em 2019 uma ferramenta para fazer um controle de processos seletivos de uma maneira muito mais tecnológica. E de 2019 para cá, a gente já teve mais de 61 mil inscrições de pessoas querendo trabalhar na Porsche. Hoje, eu escuto pessoas falando, poxa, meu sonho é trabalhar na Porsche. E eu brinco, né? Eu falo, caramba, há 5 anos atrás era tudo mato, eu tinha que explicar o que a gente fazia, detalhe de onde a gente atua. E hoje eu escuto muitas pessoas falando que o sonho é trabalhar na Porsche. E isso é resquício, isso é resultado do respeito que a gente tem, desde o momento que a gente encontra uma pessoa na rua e tira uma dúvida, que a gente lida com o vizinho, até um processo seletivo. Muitas pessoas se inscrevem mais de uma vez. Muitas pessoas chamam no LinkedIn, até peço desculpas aí, pessoal, quem estiver ouvindo, e mandou mensagem no LinkedIn, eu não respondi, me perdoe, mas é muita mensagem. Então, as pessoas mandam muitas mensagens querendo participar, e querem participar não só pelos projetos,
Porque claro que a gente tem projetos que são totalmente diferenciados no Brasil, mas pela cultura. A grande massa que quer trabalhar na Porte, principalmente da parte da engenharia, da parte construtiva, é surreal. É surreal a quantidade de pessoas que se inscrevem para vagas voltadas para engenharia. Eu tive uma vaga de engenheiro na parte para ser o líder de uma obra há um ano atrás, aproximadamente, que em menos de 12 horas eu tive 2.000 currículos no nosso banco. Então, a cultura ela tem que influenciar todos os movimentos. Quando eu olho para os processos desde quando eu volto, né, eu passo do processo seletivo, eu entrei na empresa. Como eu sou recepcionado na empresa? Isso tem que estar muito coerente com a minha cultura. Então, na Porte, a gente tem muito cuidado para que você não fique abandonado. Eu não sei se você já passou por isso, se o Carlos já passou por isso, mas muitas vezes a gente entra na empresa e passou a integração, eu não sei nem onde almoçar. Eu falo, mas cadê? Quem é meu time? Então, isso tem que estar muito presente. E a gente teve um cuidado. Depois, a Porte ela teve essas etapas da implantação da cultura, a identificação, o trabalhar os elementos em 2017, em 2018 tornar isso conhecido e sentido por todos, em 2019 mapear os símbolos e sistemas que estavam incoerentes, trabalhar esses símbolos e sistemas. Em 2020 a gente foi forçado a entender como que uma cultura funciona em crise. Acho que ninguém estava esperando uma pandemia, a gente também não. E a cultura da Porte ela é extremamente próxima, calorosa, de contato, de abraço, de estar junto. E foi muito complicado trabalhar essa cultura na pandemia. Então, o que a gente buscou? Até pegando um gancho do que o Carlos comentou agora há pouco. A gente buscou formas de mostrar que nós estávamos presentes na vida das pessoas. E quando eu falo mostrar que a gente está presente, não é falando de um auxílio home office. É o contato, é o ligar, é o saber como a pessoa está, é mandar pipoca para casa das pessoas, é tornar o endomarketing não só um endomarketing focado em deixa eu comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas deixa eu mostrar que eu estou próximo, é mandar as coisas para casa das pessoas, é saber se as pessoas têm oxímetro em casa, é um contato, um cuidado que reflete o que é o nosso jeito de ser, a nossa cultura. E eu falo que a pandemia, eu nunca falei tanto com os colaboradores como na pandemia, porque não era só, testou positivo para Covid, era todos os dias, e aí, como você está? E o seu familiar? E o seu esposo, sua esposa? A gente teve um contato muito grande. O período de pandemia ensinou para a gente que a cultura ela tem que estar nos mínimos detalhes. Eu acho que quando a gente foi crescendo, e eu fico muito contente em dizer que a Porte cresceu muito durante a pandemia, e que também é um desafio, porque aí a gente tinha que rever elementos que estavam incoerentes com a cultura, eu tinha que cuidar das pessoas, literalmente, mas também foi uma forma de entender como que a gente trata os pequenos detalhes e que a gente torna isso coerente. A Porte ela parou durante 100 dias. Quando foi decretada a pandemia, nós paramos durante 100 dias, inclusive as nossas obras. E foi uma loucura. Principalmente o pessoal de campo não queria ficar em casa. Mas todo mundo, o que eu mais escutei, caramba, não é só discurso. Muita gente me falando, caramba, não é só discurso. Então a cultura ela realmente existe. E depois desses 100 dias, enfermeiros nas obras para acompanhar as pessoas. Eu gosto muito de dar exemplos e não sei se depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesses exemplos, mas a gente percebe os detalhes que reforçam a cultura, como o Carlos falou, vem de cima para baixo, mas todo mundo precisa estar alinhado. Durante a pandemia, nós tivemos muitos colaboradores que foram contaminados, que tiveram o Covid e algumas situações graves, mas, por um lado, lógico, a informação que eu vou trazer, por um lado, nos traz alívio, do outro lado, extrema tristeza, porque, como a gente é muito próximo, foi um baque muito grande, né, isso quando aconteceu, mas nós perdemos um colaborador no ano passado que tinha diabetes, então acabou agravando o caso dele de Covid. E quando eu falo dos detalhes, eu recebi a informação do falecimento de um mestre de obras nosso, o Tacílio. Quando eu recebi essa informação, eu estava em contato com o nosso superintendente da engenharia e ele comentou comigo, Bia, as pessoas estão muito abaladas. Falei, Oscar, a gente precisa fazer algo para mostrar esse respeito pelo falecimento do Tacílio. Vamos deixar as pessoas que tenham mais proximidade com o Tacílio finalizar o dia de hoje em casa, porque era cedo, era de manhã. Aí a nossa decisão da diretoria foi, vamos parar as obras.
E eu não sei se todo mundo sabe, mas parar obras, um dia de obra parada é muito caro, tem um custo muito grande para a empresa. E não é o foco. O foco da cultura da Porte não é o VGV, não é o resultado financeiro. Então, foi uma decisão muito simples de ser tomada. Então, pegando o gancho do que você me falou sobre, poxa, é importante que as pessoas entendam que ninguém é robozinho, é que todo mundo tem a sua personalidade, mas todo mundo da Porte, naquele momento, tomou a decisão que era coerente com a nossa cultura, que era ter esse momento de respeito com quem partiu e mostrar a nossa solidariedade à família e outros movimentos. Isso foi muito importante. Durante a pandemia, entendendo esses detalhes, a gente retomou assuntos extremamente pesados e complexos, que foi a implantação de um plano de incentivo, que foi a implantação de uma gestão de desempenho, e que eu garanto para vocês que não tem nada a ver com o mercado, porque a gente olhou tudo que existe no mercado e falou, não dá, não é o que a gente quer fazer aqui dentro. A gestão de desempenho, por exemplo, Lei, que você me perguntou mais especificamente, ela tem um formato de construção de farol, onde eu não tenho uma única avaliação no ano para saber como aquele colaborador entregou. A gente teve um cuidado de pensar que, poxa, como gestor, eu vou ser muito honesta com você, tá? Desculpem, gente, desculpe todo mundo que está ouvindo, mas gestor não lembra o que o colaborador fez em janeiro, ele não vai lembrar para sinalizar em dezembro. Então, a gente teve um cuidado de ter uma avaliação semestral, para que a gente pudesse ter uma avaliação mais coerente com o que realmente foi feito ou não. E mais importante do que o que foi feito é como foi feito. Porque o que a gente tem de discurso aqui dentro? Tudo bem, você pode vender milhões, você pode ter resultados ótimos no comercial, por exemplo, mas como foi feito isso? Para chegar nesse resultado, você teve que maltratar alguém, você teve que atropelar pessoas, você teve que ir contra processos, você teve que ter comportamentos que não são bacanas. Então, para a gente, o resultado financeiro, o resultado de metas, ele deixa de ser tão importante. Então, a avaliação de desempenho na Porte, a gestão de desempenho na Porte, ela foca muito mais no como do que o quê. Tanto que a gente não focou, nesse primeiro momento, em ter metas individuais. A gente tem metas departamentais, a gente tem metas Porte. Porque se eu bato a minha meta, mas o meu amigo não, o nosso resultado financeiro também não vai ser bacana. O resultado da empresa não vai ser bacana. Então, a gente não tem esse foco de ter metas individuais. E mais do que não ter metas individuais ou avaliar de uma maneira semestral as pessoas, a gente tem o DH presente. Exatamente para dar o suporte que a gente estava comentando até agora, para a liderança. Porque é um movimento difícil. Claro que em X tempo, a gente pretende que essa avaliação não precise necessariamente da presença do DH, mas por hora ainda é bacana e necessário para que a gente mostre que esse suporte existe, assim como reflete em um ganho financeiro que a gente não chama, por exemplo, de recompensa, a gente chama de compartilhamento. Eu estou compartilhando com as pessoas resultados financeiros, mas eu não estou te recompensando por você se matar de trabalhar. Algumas empresas têm um movimento que é um pouco delicado de eu te pago bem para você ter uma carga horária ou uma entrega muito intensa, perder a sua qualidade de vida, e não é o nosso foco. Eu não quero te pagar de uma maneira muito significativa para você não ter qualidade de vida. A sua qualidade de vida vai refletir no teu bom desempenho. Então, acho que, de uma maneira geral, é dessa forma que a nossa cultura influencia nos nossos processos, a ponto da gente olhar e falar, não, nada que tem aí fora eu quero fazer do meu jeito. Legal. Não, eu acho que a Bia falou muito da coerência, né? Acho que esse é um ponto importante, que ela começou falando lá no início, né? O quanto as pessoas querem ver coerência entre o que você está falando que é cultura e como que você pratica ela. Eu lembrei de alguns elementos também. Eu lembro quando depois que a gente revisou a cultura, tinha um dos valores, não sei se ainda permanece, mas era humanizar a vida. E acho que diz muito sobre tudo que você trouxe. E uma das coisas que está dentro de humanizar a vida é um trabalho colaborativo. Se eu tenho um trabalho colaborativo dentro de uma estrutura departamentalizada, onde cada um tem sua salinha e tal, essa colaboração não vai acontecer. E esse foi um dos primeiros movimentos que a gente fez, né? De derrubar as paredes e fazer open space para que a gente, de alguma forma, conectasse as pessoas nesse espaço. Outro que extrapola, né? Sai daqui do corporativo e vai para o dia a dia, onde a operação acontece.
da nossa parte de relacionamento com o cliente não tá só com foco no cliente final, mas ir levar um comunicado de casa em casa de que a obra vai começar a tal hora, tal dia, e aí vai ter um incômodo e eu quero te avisar com antecedência para que você se organize, se prepare. Acho que esses são cuidados que fazem parte da cultura, que mexem ou conectam com as estruturas, como as coisas acontecem no dia a dia. São alguns exemplos que eu fui lembrando. Sim. Mas a Bia contextualizou tudo aí. Claro que tem a parte divertida. Tem a parte legal. A cultura, ela precisa, como eu disse, em tudo, em detalhes. Quando a gente fala dos valores que a Porte tem, a Porte continua com o valor humanizar a vida muito intenso, que é o que a gente fala que é o que rege todo o restante, né? E acho que tudo que eu comentei sobre a pandemia é um exemplo, mas, pelo menos para nós, a diversão tem que existir. Então, é o nosso lema, né? É o nosso lema. A cultura, ela não precisa ser pesada, ela precisa ser orgânica. Ela precisa ser de uma forma tão orgânica que, como a gente mencionou, algumas pessoas ficam e outras não. E a gente tem muito isso, da diversão. Eu vou contar um fato, vou dividir um fato. A gente estava conversando... Cases. A gente estava conversando antes de começar, né, essa conversa, de exemplos de situações que aconteceram que mostram um pouquinho desses valores no dia a dia. Não sei se ficou um pouco claro no discurso, mas o Carlos, ele foi o meu gestor na Porte, né, antes de nos deixar, antes de ir para outros desafios. Ele era meu gestor e eu lembro que em 2018, nós tivemos o alvará de execução do Platina 220, o maior prédio de São Paulo. E eu lembro do Carlos chegando para mim falando, Bia, o Platina é até hoje o maior desafio que a Porte tem, né, de construção. E quem trabalha com isso sabe que regularizar um empreendimento para que ele seja construído tem os seus desafios. E a Porte passou por muitos desafios para conseguir liberar a construção do Platina. E ele chegou e falou, a gente queria tocar um sino muito grande. Nós queremos tocar um sino muito grande, que todo mundo escute, porque o Platina ele foi um marco, de fato, para mostrar para as pessoas que o eixo Platina estava acontecendo. Porque por mais que a gente já tivesse começado as obras do Geon, por exemplo, mas o tamanho do Platina chama muita atenção, então ele ia caracterizar muito essa transformação da região. Então a gente quer tocar um sino enorme, a gente quer tocar um sino grande para que o bairro escute que nós estamos celebrando. Ok. Pensei, vou alugar um sino. Vocês vão comprar um sino? Alugar um sino grande? Vou comprar um sino, não. A gente quer tocar o sino de uma igreja. Então, o que vem a parte não pode escutar isso. Qual que vem a parte da diversão? E com todo respeito, tá, gente? A gente foi na igreja. Eu fui na igreja. Leandro, eu negociei com o padre. Por que eu falo negociar? Porque eu tive que explicar para ele, porque lógico que não é qualquer pessoa que chega na igreja e pode tocar um sino da igreja. Então, eu tive que explicar para o padre o porquê queríamos tocar o sino da igreja. Porque todo o movimento, né? Acho que explicar o que a Porte faz é muito encantador. Então, quando eu expliquei que nós queríamos tocar o sino para o bairro saber que a região estava sendo transformada, o padre ficou maravilhado. Mas foi uma situação engraçadíssima. Eu fui 3 vezes fazer reunião com o padre para a gente poder... Tem vídeo disso, gente. É muito divertido. Porque depois foi um grupo lá para tocar o sino da igreja. Uhum. Eu fiquei um pouco com medo dos próximos, confesso, do que eu teria que fazer para os próximos. Mas é aí que a cultura está presente, assim, no buscar a diversão. Eu sempre falo que eu tenho como DH o conceito de felicidade para as pessoas. E a felicidade, ela não é não ter problemas. Problemas todos nós temos e toda empresa tem. É ilusão achar que existe empresa perfeita. Não existe. Mas a felicidade é você ter motivação para resolver os problemas todos os dias. E esses pequenos detalhes que a gente coloca a cultura em prática é o que faz com que as pessoas tenham vontade de resolver os problemas todos os dias. Foi um convite para o padre fazer parte de algo maior? Foi um convite para ele fazer parte de algo maior. Ele não quis estar presente, ele com muito respeito, ele não esteve presente, mas deixou a gente tocar o sino. Muito bom. Bacana, de mostrar alguns exemplos, né, do que a gente tem E esse é um exemplo muito legal, né? Imagina você ir lá, então, padre, eu queria tocar o sino da igreja, né? Um negócio. Mas até que a gente estava mostrando ali o sino, né? Que é a nossa forma de celebração, né? Foi momentos, são momentos assim, são cases, né? Ou causos, né? O famoso caos, que mostram quanto a cultura está influenciando, né, dentro da empresa e quanto a empresa vive isso.
E a gente entende um pouco de elementos que compõem uma cultura. E até, Carlos, você hoje lidera uma agenda dessa, né, dentro de diversidade. E eu queria entender um pouco de vocês, como que é essa diversidade, como que a cultura entra dentro, como a diversidade interfere muito ou não interfere dentro da cultura, quando a gente vai evoluir dentro desse tema. Eu queria até que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Olê, diversidade é um tema central da cultura, assim, para as empresas que refletiram e realmente entendem que isso faz parte da cultura dela, né? Mas esse é um elemento central da cultura. Eu liderando uma agenda dessa, tem algumas reflexões importantes de fazer sobre diversidade. Primeiro, é um princípio moral, cara. Nós precisamos fazer esse tema acontecer. Na empresa que eu estou hoje, nós carregamos isso como um elemento central da nossa estratégia, da forma como a gente atua. Então, nós vamos fazer diversidade porque é o certo a se fazer. Segundo, tem pesquisas aos montes rodando aí, nos mostrando que a diversidade amplia a nossa perspectiva. Parece meio óbvio isso, mas eu tenho pessoas de background diferentes, de lugares diferentes, de experiências diferentes. Isso vai ajudar com que na nossa mesa eu tenha pontos de vista diferentes, com uma possibilidade de ampliar inovação, de ampliar contato com outras iniciativas e por aí vai, que consequentemente vai trazer possibilidades de criar mais, de fazer coisas novas. E algumas pesquisas, por exemplo, da McKinsey mostram, né, as empresas que têm maior diversidade no seu board de mulheres garantem resultados 25% acima das outras. Empresas que têm diversidade racial no seu board, 35% acima. Então, tem estudos que já estão apontando e mostrando que isso é sustentabilidade para o negócio, além de ser o certo a se fazer. Só que eu acho que temos que ter uma reflexão importante também sobre o contexto social de cada país. No Brasil, nós temos temas que foram relegados. Isso é uma verdade. Nós não discutimos a questão racial da maneira que precisava. A diversidade e equidade de gênero também não foi discutida. A questão de estrangeiros no país depende de que lado que você vem, você tem um respaldo ou não. Se você vem do sul do globo para baixo, você tem um outro tratamento e isso é surreal, como nós tratamos os nossos irmãos latino-americanos, por exemplo, em comparação com outras pessoas que vêm da Europa, dos Estados Unidos e por aí vai. Então essa é uma questão importante para a gente falar e discutir sobre isso. Indígenas, pessoas com deficiência, LGBTI+, que é uma pauta importante, entre tantas outras. Eu acho que é importante fazer essa reflexão sobre o nosso país e quais as causas que nós precisamos, de alguma forma, nos posicionarmos como companhia. E ter isso dentro das empresas. Eu acredito muito que a diversidade, quando olhando dentro de uma estratégia da organização, ela precisa ser contemplada em 3 grandes pilares. Uma é sobre pessoas, e aí estou falando sobre representatividade, sobre programas de atração e seleção, sobre programas de desenvolvimento e outras iniciativas. O segundo é sobre business. Como que eu garanto que a minha cadeia de fornecedor, que é diversa, ou deveria ser, ela pode se potencializar e garanta essa representatividade também. Então, seja quem está comprando de mim ou para de quem eu estou comprando e fazendo negócio comigo. E aqui eu incluo até parceiros de agência de marketing, de comunicação, porque essas pessoas estão levando comunicação da empresa para fora. É importante refletir e garantir que na propaganda, na publicidade da minha empresa, eu tenho essa representatividade do meu país, do lugar onde eu estou, porque é com essas pessoas que eu estou me relacionando. E uma terceira dimensão que eu acho importante também é qual o impacto que a gente leva para a sociedade. Como empresa, nós temos uma razão social. Isso não é à toa que existe esse nome de razão social. Então, como razão social, como que eu extrapolo um pouco dos meus muros aqui e levo valor e adiciono valor, impacto positivo para a vida das pessoas, muito conectado com essas questões sociais também. Não adianta eu resolver problemas dentro da minha organização se eu não contribuo para resolver questões que são sociais e estruturais, como a gente vem discutindo como sociedade, o racismo estrutural, o machismo estrutural, enfim. Então, é dentro dessas 3 perspectivas que eu acredito que é importante as empresas refletirem e criarem as suas estratégias para se trabalhar. Um ponto importante, eu preciso conhecer o meu público.
Preciso saber quem está dentro da minha organização. Aí tem ferramentas. Faz um censo e vê a quantidade de diversidade que você tem nos aspectos e recortes de marcadores sociais. Seja mulheres, sejam negros e negras, sejam indígenas, seja pessoas com deficiência. Enfim, é preciso entender o quanto você tem para refletir e espelhar isso dentro da organização. Resultado final disso é: estou fazendo a coisa certa. Se eu escolho trabalhar com a agenda de diversidade, eu vou ampliar minha perspectiva, porque eu vou ter pessoa do Capão Redondo, pessoa da Faria Lima, pessoa do Tatuapé, pessoa do Taquera, trocando ideia e discutindo sobre problemas sociais, sobre questões de business. Então vai aumentar muito minha perspectiva dentro da organização, e isso enriquece o meu background. Minha mochila fica mais cheia, no sentido de eu ter muito mais repertório para, de alguma forma, poder resolver as soluções que as empresas se propõem a resolver. E temos que lembrar que a gente está numa era que as coisas mudam no estalar do dedo. Então, aqueles planejamentos estratégicos de 10 anos, 15, não existe mais. Não dá. É muito incerto tudo que a gente vai ver daqui para frente. E tem estudo da Singularity de outras universidades que mostram o quanto isso só acelera, não é mais linear, é exponencial e ultra exponencial. Porque as coisas mudam muito rápido. E para eu lidar com problemas que eu não conheço, eu preciso dessa ampliação de repertório para me ajudar a ter respostas para problemas que eu não tive até hoje. E que amanhã, com certeza, eu vou ter. Então, acho que, tentando trazer um pouco de mix, eu acho que tem uma importância de tratar a diversidade central, como tema central. Ela é um elemento da cultura, ela deve fazer parte da cultura, na minha perspectiva, porque não adianta eu fazer diversidade por fazer, porque eu preciso de fazer diversidade, que é garantir essa representatividade de pessoas que pensam diferente, que representam iniciativas diferentes. Eu preciso ter equidade, que é ter ferramentas que tratam de maneira desigual, quem sempre foi tratado de maneira desigual, questões de ações afirmativas, cotas e outras iniciativas. E eu preciso ter inclusão. Não dá para eu contratar um monte de pessoas aqui, trancar numa sala e deixá-las juntas. Eu preciso levar para festa, tirar para dançar. Eu preciso trazer para a mesa e escutar a opinião dessa pessoa. Que isso é incluir, isso é trazer o senso de pertencimento para o dia a dia. E colocar também essas pessoas em posição de decisão. Não dá para eu contratar mulheres e deixar somente mulheres na base da pirâmide. Não, tenho que trazer elas para tomar decisão de negócio. Porque é essa amplitude que eu preciso para que meu negócio funcione e ele tenha essa ampliação de repertório. Acho que é um pouco dessa jornada. E falando um pouquinho de Porte, acho que tem uma curiosidade interessante. A Porte ela tem alguns temas, diversidade e responsabilidade social são 2 deles, por exemplo, que muitas empresas lidam com eles objetivando ter resultados diferentes. A Porte ela fez um movimento contrário. Na verdade, estamos fazendo um movimento contrário. A gente atua de uma maneira significativa em relação à responsabilidade social e à diversidade, mas a gente não trouxe isso 100% para um programa, para um projeto, para algo que eu consiga medir da melhor forma possível. Está em processo de. Mas a diversidade é um deles. É uma curiosidade sobre a Porte é que nós, mesmo sendo uma empresa que constrói, que está ali, né, na base da construção civil, no segmento da construção civil, nós temos mais mulheres do que homens na organização. Até 2019, até 2020, mais ou menos, a gente tinha mais de 63% do quadro mulheres. Hoje nós estamos com 55% aproximadamente, porque a Porte cresceu bastante, né? Os nossos desafios são grandes, então nós tivemos que contratar bastante gente. Nós temos uma porcentagem maior de mulheres na liderança do que homens. Então essa diferença a gente continua tendo. E a gente vê o quanto é benéfico a questão da discussão, né, de ter esses 2 polos. Aí entra um fator que você comentou no começo do nosso papo. Poxa, você é terapeuta sexual, né, como que essas coisas se esbarram, né, as especializações. Eu sou terapeuta sexual, sou sexóloga, é uma das minhas especializações clínicas, mas quando a gente traz para o ambiente organizacional, é muito bacana ver o quanto os nossos impulsos sexuais, né, falando do feminino, do masculino, de tudo que envolve a sexualidade, o quanto ele é vívido, o quanto ele acontece,
no meio corporativo, influencia demais no que a gente tem de comportamentos em algumas estruturas. É visível visualizar o tema, observar isso acontecendo numa mesa de reunião de decisão. Então, quando você vê esses impulsos acontecendo, é muito bacana. Quando você avalia que o poder, os aspectos masculinos, e quando eu falo aspectos masculinos, eu não estou falando só do homem, tá? A gente tem polo feminino e masculino e que é presente, todos nós temos. E é muito bacana observar isso. E a gente acaba conseguindo fazer certos diagnósticos também observando isso. Me possibilita, né, essa parte da especialização. Então, na Porte, a gente tem alguns temas que estamos entendendo como mostrar, e quando eu falo mostrar, não de uma forma para, poxa, olha o que a Porte está fazendo de legal, não, de mostrar no sentido de inspirar outras pessoas, para que a gente possa mostrar para o mundo o que nós fazemos de uma maneira inspiracional, não de uma maneira, nossa, como eles são diferenciados. A gente brinca que nós já somos diferenciados de outras formas. Mas isso é muito bacana, como eu disse antes, de movimentos orgânicos, né? O comentário, fazendo um vínculo, um dos movimentos que acontece em relação à cultura organizacional que mostra resultados positivos dessa cultura é o quanto os nossos colaboradores mostram esse resultado positivo. A Porte, desde 2017, sempre teve algumas variações mínimas, mas a nossa pesquisa de clima, por exemplo, ela sempre está ali beirando ou ultrapassando 80%. E esse índice para o mercado ele é difícil de ser alcançado. E também uma coisa que mostra o quanto a gente entende que estamos no caminho certo é o quanto os nossos colaboradores indicam pessoas para trabalharem na empresa. Quando você indica alguém para trabalhar na empresa, não só você confia em quem você está indicando, mas você quer que a pessoa esteja num ambiente saudável, num ambiente bacana. E de 2000, eu até trouxe esse número porque eu achei muito interessante. De 2021 e 2022, esses 2 anos, né, a gente está na metade de 22, todas as contratações que a gente fez, 44% delas vieram de indicações. A gente tem sempre muito cuidado de colocar num processo seletivo como qualquer candidato, né, toda e qualquer pessoa que esteja participando do processo, mas 44 delas que foram contratadas vieram de indicação. Isso mostra pra gente o quanto os colaboradores pelo menos demonstram, né, estarem felizes com o que a gente tem feito. Olha, só um tema do diversidade ainda. Tem um aspecto que a gente tem trabalhado bastante e eu vejo como uma boa prática, é sobre como que a gente traz consciência para as pessoas sobre esses temas. E uma das linhas que a gente tem trabalhado é sobre um tema famoso que é o viés inconsciente, ou seja, há vários estudos, né? Um deles do livro Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, se eu não me engano o nome do autor, ele estudou sobre o cérebro. E aí, o que ele vê? Que 95%, a conclusão do estudo dele, né? 95% das nossas decisões do dia a dia, elas são automáticas. Nós repetimos de uma maneira rápida. Exemplo aqui, 4 mais 4. Você já tem a resposta. 32 vezes 45. Aí você me quebra, né? Você precisa pensar. Mas pensa, 95% das decisões que a gente toma no dia são automáticas. Então, a chance da gente repetir essa estrutura social, preconceituosa, racista, misógina, é muito grande. Apenas 5% das decisões que a gente toma no dia a dia são decisões pensadas. 35 vezes 42. Eu preciso parar, pensar. E quando a gente fala sobre trabalhar o viés inconsciente, é como que eu tomo consciência sobre essas atitudes que eu tenho no dia a dia e que são estruturais, que estão conectadas a todo esse emaranhado que foi construído no nosso país, que eu nasci dentro disso, que eu convivo dentro da minha casa, com as crenças, com uma série de coisas, e aí eu dou um passo para trás, que ele conta até 10, reflito, e aí tratar isso nos ajuda a diminuir muitos índices de discriminação, de preconceito. E mais do que isso, a Angela Davis tem uma frase importante, né? Que não basta eu não ser racista. Ou seja, quando eu penso sobre o meu viés e eu não tenho uma atitude racista, machista, eu não estou sendo. Mas a Angela Davis, ela complementa que nós precisamos ser anti-racistas. Ou seja, eu não preciso fazer nada para que esse sistema discriminatório, preconceituoso, racista, misógino, enfim, se estabeleça na sociedade.
ele por si só se faz a manutenção. É necessário que a gente reme contra a maré. E aí é o grande desafio, porque eu preciso me posicionar, eu preciso me comprometer. E aí tem um parêntese de pessoas aliadas, que são pessoas brancas que estão na causa antirracista, são homens que estão na causa antimachista e por aí vai. Pessoas aliadas têm um dever e uma responsabilidade gigantesca nessa agenda. Porque esse posicionamento não tem que ser só das mulheres, só dos negros, pessoas com deficiência. Muito pelo contrário, não fomos nós que criamos esse sistema. Então, como que juntos e juntas a gente consegue remar contra a maré e ser anti? Para a gente poder desconstruir, trazer consciência para o dia a dia e desconstruir essa estrutura, desconstruir o viés e ter um mundo mais plural, mais justo, com mais equidade, que garanta essa representatividade, porque todo o histórico, e aí, outro parênteses, é importante entender o Brasil para discutir a questão de diversidade, porque senão vai ser tudo muito superficial e a gente vai achar que está tendo todas as discussões mais possíveis e necessárias do mundo, porque o Brasil foi criado dentro dessa estrutura, não só o Brasil, mas vários outros países, mas a gente tem uma história de 342 anos de escravização, que por si só já fala muito. E não tivemos políticas de inclusão, políticas que de alguma forma traziam essas pessoas com direito de estudo, muito pelo contrário, a gente teve outras cotas, que foram cotas à época, Sueli Carneiro falou esses dias no Mano a Mano exatamente isso, mas é importante entender todo esse contexto para a gente se posicionar e ter práticas anti. E as empresas, eu acredito que têm um papel fundamental para fazer essa mudança na sociedade. Esse é o ponto que eu queria trazer, tipo, das empresas, da importância das empresas nesse processo, né? Então a gente tem aquele movimento das pessoas fazendo as empresas, e aí a gente tem que ter as empresas também nesse movimento próximo das pessoas, né? Esse é um movimento das instituições, sejam elas privadas ou públicas. Tanto que existem várias discussões sobre nossa representatividade negra, de mulheres, de pessoas com deficiência e por aí vai, no parlamento. Quantas são as pessoas que estão no Congresso hoje tomando decisões sobre políticas públicas que representam essa população? E as empresas, na outra ponta, da mesma forma. Quantas são as pessoas que representam a sociedade, estão nas posições de poder tomando decisão? Que estão economicamente em papéis diferentes ou evoluindo e levando a população por si. Porque hoje a gente vê um recorte muito nítido sobre uma parte que foi e é muito privilegiada e a outra que não. E isso reflete na estrutura social, inclusive financeira, econômica do país. Se a gente pega dados de estudos que falam sobre questões sanitárias no Brasil, sobre renda, sobre vários aspectos, escolaridade, a gente vai ver muito nítido como há uma segregação no país. A gente escuta falar muito que o Brasil não teve as leis que segregaram, mas a gente teve muitas leis que sim, elas não foram evidenciadas da forma que foi nos Estados Unidos, por exemplo, mas elas criaram segregações e a gente tem ainda hoje no nosso país. Basta você entrar num restaurante elitizado, você vai ver quem que está lá trabalhando e quem que está consumindo, por exemplo, né? Então é um pouco a diversidade está dentro dessa discussão, que ela está dentro da sociedade e as empresas têm um papel aí dentro, que gera renda, gera salário, que gera desenvolvimento econômico para as pessoas, por aí vai. A gente comentou agora há pouco, um pouquinho, Lê, sobre gestão de desempenho e remuneração variável. Pegando o gancho do que o Carlos mencionou, as empresas elas precisam entender que elas têm sim responsabilidade em relação a esse cenário socioeconômico. Quando a gente olha, inclusive, para esse tipo de processo, esse tipo de programa, normalmente existem muitas empresas que trabalham com a remuneração variável de uma maneira extremamente desigual, olhando só para o papel, para o nível de responsabilidade de cada função. Então, eu tenho targets, que são os múltiplos de salários, ganhos, por exemplo. Eu tenho múltiplos altíssimos para a direção, para a gerência, para a coordenação. E quando eu olho para a base, eu tenho um mínimo. Eu tenho um salário, eu tenho um ganho muito mínimo.
E a justificativa é o nível de responsabilidade. Esse nível de responsabilidade realmente ele existe. Ele precisa ser um ponto de atenção. Mas a diferença que é praticada no mercado, quando a gente olha para a remuneração variável, é surreal. E muitas pessoas justificam com, poxa, a pessoa que está na base, ela precisa olhar aquela posição de gerência, de direção, de diretoria e falar, eu vou chegar lá algum dia. Só que quais são as chances, quais são as possibilidades, qual é a história daquela pessoa que está na base para conseguir chegar lá? Existe uma avaliação da organização, de qual é o tamanho da minha organização, qual é a probabilidade de em X tempo essa pessoa estar nessa cadeira, mas existe quais são as oportunidades que essa pessoa tem de se aperfeiçoar e de chegar lá. Então, eu preciso olhar para isso. E quando a gente fez esse exercício de olhar para fora e trazer para dentro, foi algo que nós tomamos a decisão de fazer diferente. Mas todas as empresas elas deveriam ter um olhar mais cuidadoso para isso. Olhar para a base e pensar nas oportunidades e na vivência daquelas pessoas, qual foi a construção social daquela pessoa, se realmente a gente está falando que eu espero que ele chegue numa cadeira de gerência, ou eu simplesmente estou ignorando o fato socioeconômico, estou trabalhando só com a justificativa do nível de responsabilidade. É mais fácil eu não tratar, eu não ver, e eu usar uma justificativa organizacional, corporativa, ou qualquer nome que a gente queira dar, para não ser eu a pessoa a olhar e tentar minimamente diminuir a desigualdade social que existe no mundo. É um papel nosso. E faz parte do que a pessoa, do que a empresa tem de cultura. O quanto eu quero me preocupar, o quanto eu sou atuante nesse tipo de tema, também diz muito sobre a gente. Diz muito sobre como nós somos como pessoa, como o Carlos bem colocou, não basta eu não ser racista. Eu tenho que me posicionar. E faz parte do dia a dia das empresas a gestão da consequência, o que eu aceito, o que eu não aceito dentro da organização. O que eu aceito ou não aceito como pessoa. E isso precisa ser mais praticado nas empresas e não só seguir o fluxo do que já é feito. É aquele movimento, né, que a gente está vendo a cultura sendo cada vez mais forte e aí acho que é um step, né? Cada um você vai tendo um step. Você vai tendo a cultura cada vez mais forte, mais direcionada dentro de cada empresa e aí você vai trazendo a diversidade. Acho que são temas ali que você vai englobando e vai crescendo e vai popularizando isso, né? Então acho que entendo que talvez seja esse primeiro passo e segundo passo, entender essa mensagem. Precisamos fazer alguma coisa e a empresa precisa entender o que é cultura, precisamos aplicar a cultura, precisamos entender o que é diversidade, precisamos aplicar a diversidade. Acho que são os steps que a gente tem que seguir. Entender que não é só a missão, a visão, os valores e o que está no site. Exato. É muito mais amplo. É muito mais do que isso. Né? Um dos pontos que a gente tem muito forte, que eu falei, que eu trouxe lá atrás, que era o nosso propósito, que é o desenvolvimento humano por meio da transformação urbana, até voltando um pouco mais para essa parte de propósito, de propósito de empresa, eu queria que você disseminasse até um pouco mais, até falasse um pouco mais sobre como você enxerga os colaboradores tendo este propósito nas atitudes. Como ele entende o propósito, como é entender o propósito de desenvolver uma cidade pensando nas pessoas. E isso como se reflete nas atitudes de cada pessoa. Hoje, agora falando um pouco mais de porte do nosso propósito em si. Acho que depende, a gente tem muitos departamentos, a gente tem muitas funções, mas as pessoas elas demonstram de uma maneira macro, tá? Falando de uma maneira macro, todos os colaboradores, aí a gente pode dar alguns exemplos de algumas frentes, mas eu entendo que o meu papel é trazer uma transformação para a região, a partir do momento que eu me preocupo com os detalhes, não só construtivos, mas do dia a dia das pessoas que vão, como a gente comentou agora há pouco, passar pela obra da Porte, passar pelo nosso dia a dia. As decisões, elas são tomadas pensando nas pessoas que vão ser beneficiadas e vão que vão usufruir, que vão utilizar, que vão fazer uso, que vão aproveitar os nossos equipamentos urbanos. Essa mentalidade do não é para mim, é para as pessoas da sociedade, é para a região, é muito presente em todos os colaboradores.
E isso é refletido e vivido nas atitudes. Então, entrando um pouco mais em detalhe de departamento, estrutura. Quando a gente fala das pessoas que atuam na incorporação, a gente tem comportamentos das pessoas que trabalham nessa primeira etapa de entender o equipamento urbano, que é o começar com a ciência urbana, que é a nossa menina dos olhos, quando a gente fala de entender o que a região precisa, mas é entender o movimento que é feito pelas pessoas da região para entender o que precisa ser construído. Quando entendem o que precisa ser construído, qual é o equipamento urbano que precisa ser construído, eu convido outras pessoas da empresa para desenharem esse equipamento junto. A gente tem um processo interno que chama Hackathon, que é a cocriação dos nossos equipamentos urbanos, onde todo mundo dá o seu palpite do que deveria compor, pensando nas pessoas, pensando na região. Então, o nosso propósito, o desenvolvimento humano por meio da transformação urbana, ele é vivenciado pelas pessoas de uma maneira macro quando eu penso como isso vai ser ali entregue no dia a dia. Na incorporação, isso desde a concepção, quando eu vou para a construção, é muito, muito bacana de ver o quanto a nossa equipe de obra, a nossa equipe ali da ponta, se preocupa com, poxa, eu vou limpar a calçada para que as pessoas passem por uma calçada limpa todos os dias. Eu vou me preocupar com como a população está sentindo esse equipamento urbano, esse momento de construção. Eu vou me preocupar não só pela imagem da Porte, pelas pessoas. Eu vou me preocupar em como as pessoas vão passar por essa calçada e ela vai estar coerente, saudável. E é muito bacana ver o quanto as pessoas olham para o que acontece em volta da obra e já tem uma atitude. E já vão lá e resolvem. Porque esse vivenciar o propósito é isso, é pensar, poxa, vai ser bacana a outra pessoa passar e ver que está tudo um pouco bagunçado, não está adequado, as pessoas podem cair, a preocupação com os idosos podem cair na calçada se não estiver coerente, se não estiver organizado, se não estiver limpo. Então, a engenharia, de uma maneira, falando muito mais campo, a gente percebe esse propósito nos detalhes do dia a dia. E quando a gente olha outras estruturas, como comercial, é aquele atendimento consultivo para o nosso cliente, que é o nosso maior parceiro para que tudo isso gire. Então, o olhar para o cliente, entender que ele é um parceiro que vai fazer o nosso propósito girar, porque eu preciso que ele esteja com a gente nessa missão. Porque quando a gente traz um equipamento de alto padrão, a gente está trazendo muitas oportunidades de fazer essa economia girar no local. Então, quando essa economia gira, eu tenho mais empregos, eu tenho pessoas com mais qualidade de vida. Então, eu faço girar de uma maneira muito ampla. E isso precisa estar muito internalizado na nossa área comercial. E está. Então, o atendimento consultivo é não só de falar de metro quadrado. A gente não fala de metro quadrado quase com o nosso cliente. A gente fala sobre o quanto ele vai fazer parte dessa transformação. Então, cada um vivencia o propósito e demonstra o propósito de uma forma mais aplicada à sua área de atuação. Mas, de uma maneira macro, é sempre pensando como vai ser para quem mora aqui ou para quem pode vir a morar, para quem vai trabalhar aqui. É muito bacana no dia a dia observar o quanto as pessoas pensam no outro e não só na minha vivência como colaborador dentro da Porte, mas o quanto eu estou preocupado com as pessoas e com a região que vai receber isso. Eu não sei se é válido comentar rapidamente, mas a gente tem um processo que a gente chama de gentilezas urbanas. E gentilezas urbanas, por exemplo, é a adoção de praças da região para que elas possam ser revitalizadas, para que as pessoas consigam andar e viver aquela praça, ter uma qualidade de vida, levar o seu cachorro, seus parentes, familiares para caminhar. Ocupar o espaço urbano. Ocupar os espaços. Assim como o eixo ele tem o propósito de calçadas mais largas para que as pessoas possam caminhar na cidade e ver a cidade, a gente entende que essas gentilezas urbanas são necessárias. E faz parte de um escopo. A gente não contrata ninguém e fala assim, olha, uma das suas atividades vai ser gentilezas urbanas. Não. E as gentilezas urbanas que nós fazemos não necessariamente está vinculada à sua área de arquitetura ou à área da incorporação por si só. Ela pode acontecer de uma maneira muito ampla. A gente tem a adoção da Praça Barão de Itaqui, que é aqui
próximo ao escritório da Porte, fica próximo ao nosso empreendimento Almagá e ao Crona, enfim, estamos né, todos no coração ali do eixo, que evidencia muito isso, o quanto a gente está preocupado, todos estão preocupados com o outro, como vai receber essa transformação. Na época do Figueira, que é o residencial mais alto de São Paulo, que foi entregue em setembro do ano passado, se eu não me engano, por favor, não... Em setembro do ano passado, estou corretíssima. Você não se engana em nada. Não, tudo que você está trazendo aqui. Eu tô aqui com uma precisão. Certeza. Mas o Figueira ele foi entregue em setembro do ano passado e a gente teve uma gentileza urbana que veio de um apontamento de um vizinho que trouxe que aquela região não estava muito segura, que levou para o relacionamento levou para a engenharia, que começou a envolver o pessoal da arquitetura. E nós colocamos uma iluminação reforçada ali naquele espaço, né, naquele perímetro do Figueira. Não está na função de ninguém. A gente não pede para ninguém ficar atento à iluminação da cidade de uma maneira ampla, mas está enraizado. É como a gente vive o nosso propósito. Eu quero tomar um cuidado para não ser muito utópico aqui, tá? Mas eu acho que essa conexão é Magic. E Magic eu li uma vez no livro, aí eu com outro livro. O Carlos ele curte muitos livros. Que é um acrônimo de Meaning, Autonomy, Growth, Impact, Connect. Ou seja, eu preciso ter um trabalho significativo. Isso eu, Leandro, Bianca, Luana, enfim, todos e todas nós precisamos encontrar significado no trabalho. Eu quero trabalhar com autonomia para realizar, para criar e de alguma forma garantir o meu crescimento, que é a terceira parte, expandir repertório, conhecimento e por aí vai. Eu quero ver aonde meu impacto está chegando. Se eu estou varrendo a rua, eu quero entender o que essa gentileza urbana está proporcionando de desenvolvimento humano para as pessoas. E o terceiro, eu preciso estar conectado com esse algo maior que me fala. Então, eu acho que esses são fatores de engajamento. Eu não sou engajado só porque eu vejo impacto. Eu não sou engajado só porque eu tenho autonomia. Eu não sou engajado só porque eu cresço ou tenho oportunidade de crescimento. Mas é esse conjunto, na minha perspectiva e das metodologias que eu conheci, essa é uma das que faz mais sentido para mim. É o que faz com que as pessoas se conectem com esse propósito no dia a dia de trabalho. Tem uma historinha que ela é batida já, mas eu vou contar. Já comecei, então eu vou falar. Que uma pessoa entrou numa obra, para trazer para o contexto também, viu a primeira pessoa que estava levantando uma parede. O que você está fazendo aí? Ah, tô assentando tijolo. Foi para a segunda, o que você está fazendo? Ah, tô levantando uma parede. Foi na terceira, a terceira falou, pô, tô construindo a casa de Deus. Eles estavam construindo uma igreja. Quem que entendeu o seu papel, a sua função ali e vai ter um bom desempenho, um fator de engajamento maior, sabe? Colocar tijolo sobre tijolo, construir parede, você constrói em qualquer lugar. Mas construir a casa de Deus, uau! Sabe? E eu acho que nós temos o compromisso, a responsabilidade, talvez seja essa a palavra, de decodificar isso e levar para as pessoas esse significado, sabe? De uma maneira assertiva, simples. Desenvolvimento humano por meio da transformação urbana, para mim, é muito chave, ele é certeira a frase. E aí, como que eu cascateio isso para que a pessoa no dia a dia, é isso que a Bia falou, ela se incomode. Pô, mas daqui não tem cara de porte, não. Nós vamos precisar... Ô chefe, o que a gente faz aqui para trazer a cara da porte aqui? É uma luz que precisa? É colocar um banco público? Um banquinho aqui na frente para que as pessoas possam vir no final de semana e sentar? Porque isso é desenvolvimento humano, sabe? Então, eu acho que são esses questionamentos que a gente leva para as pessoas quando elas entendem o seu significado. Em conjunto com esses outros fatores de engajamento. Para a gente ter pessoas muito mais plenas, né, no dia a dia de trabalho. Viu que o Carlos ele é a parte bibliográfica do papo, né? É quase um bibliotecário aqui, né? Eu acho que um ponto que é interessante, Lê, é que esse compromisso com o desenvolvimento humano por meio da transformação urbana independe de níveis hierárquicos. Algo que é importante. Não tem a questão do, poxa, eu vi, mas eu vou acionar alguém que faça, porque não é papel meu. Não, é papel de todo mundo. Então, essa conexão é muito bacana de ver. A gente tem hoje, na Porte, posso dizer tranquilamente que as pessoas elas não estão preocupadas se, eu sou gerente, eu não posso fazer isso. Não.
é preocupação minha, tem a ver com o meu propósito como empresa, conversa com os meus valores. Então, a gente não está preocupado se eu sou gerente, diretor, coordenador, analista. A gente sempre fala que cargo é importante, mas na hora de entender o propósito, fazer acontecer, ele não precisa e não deve ser uma pauta. E as pessoas, elas enxergam isso. Então, não importa se eu sou qualquer que seja a nomenclatura. Todo mundo tem essa preocupação de pensar no externo, em pensar o que a gente está fazendo, o que a gente está proporcionando, independente do meu nível hierárquico. Acho muito legal que tudo que a gente está trazendo foi acho que uma grande aula aqui de cultura que a gente teve hoje, de entender o que é cultura, de como a gente aplica essa cultura dentro da Porte. Foi aqui deu para entender muito do que a gente veio falando aqui sobre como é ser uma cultura Porte, como foi instalar uma cultura dentro de uma empresa. Acho que a gente trouxe N exemplos, N casos aqui que a gente conversou, que o Carlos trouxe, que a Bianca trouxe também. E eu queria muito agradecer a presença de vocês. Acho que foi um bate-papo super legal. Acho que deu para emergir, deu para entender, deu para pescar coisas, ter ideias de como a gente pode evoluir, de como a gente pode entender nosso papel dentro disso tudo e de como a empresa tem um grande papel e como a Porte hoje atua. Então foi um papo muito bacana. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. A gente esteve aqui hoje com o Carlos, que devem ter percebido, né? Ele já trabalhou aqui com a gente. E um detalhe, faz 2 anos e meio que ele saiu da Porte, e você vê como a cultura tá dentro da pessoa, como a gente acaba atingindo, né, o coração das pessoas. Leandro, uma curiosidade, nós temos alguns históricos aqui na Porte de pessoas que saem, tiram um tempo sabático e voltam. Luana talvez seja um caso. Mas algumas pessoas já saíram da Porte, aí lógico, vou puxar um pouco da sardinha para o nosso lado, quando vão para o mundo real, falam, pera, vou voltar, não é ali, não é aqui que eu me encontro, que eu me identifico, e voltam para a Porte. A gente tem 4 pessoas nos últimos 2 anos, se eu não me engano, que ficaram 1 ano. Teve uma pessoa que ficou 1 mês e voltou. Então a gente tem vários casos de pessoas que voltam. Isso pra gente é muito bacana. Esse sentimento de, caramba, existem vários motivos que levam as pessoas a saírem das empresas. Não é só a cultura, não é só... Tem vários motivos, é sempre um combo. A relação de uma empresa com um colaborador, ela é muito ampla. Mas é muito gostoso de ver quando as pessoas saem e falam, poxa, queria muito voltar. Lê, eu que agradeço pelo convite. Enfim, você, a Porte, Bia, obrigado por compartilhar aqui. É incrível ver seu crescimento, quão grande você tá nessa cadeira aí. Muito legal mesmo. E acho que só um parênteses, Lê. Tudo que a gente falou aqui é uma linha de trabalho, não se limita que todas as empresas precisam seguir nessa linha, sabe? Eu acho que é importante ressaltar isso porque cultura é muito ampla. Ela é complexa, ela tem várias linhas de estudo. Tem Hofstede, tem Edgar Schein, tem vários e várias que estudam esse tema. E nós bebemos um pouco na fonte de cada uma e estruturamos um guia de trabalho aqui que funcionou e tem funcionado, né, Bia? Sim. No dia a dia. E parabéns pela iniciativa, parabéns para a Porte, que é uma empresa incrível e que vem crescendo, impactando mais vidas, e que vocês continuem de alguma forma potencializando esse propósito para o mundo. Muito legal estar com vocês aqui. Quero agradecer também o convite de falar um pouquinho de como é a vivência aqui dentro da Porte. Agradecer demais para o Carlos, que foi um mentor para mim, é um mentor para mim, e talvez ele nem saiba da porcentagem de quanto ele influenciou na minha carreira, enfim, mas influencia até hoje. E agradecer você, Leandro, toda a equipe de marketing, todo mundo que dá iniciativa, porque eu acho que falar sobre o que nós fazemos e como fazemos e falar um pouquinho sobre esses temas é muito importante. Divulgar isso, falar um pouco mais, não só para o nosso público, mas para todo mundo. E como o Carlos falou, cada empresa tem o seu jeito. E não quer dizer que esteja certo ou errado, mas cada uma tem que encontrar o seu jeito de fazer. E isso que é o mais importante, a essência, ser autêntico, ter algo que venha de dentro. Isso é muito importante. E isso atrai as pessoas certas, as pessoas que se identificam com essa cultura, o que é mais importante. É isso. Muito legal. Eu queria agradecer a todo mundo que teve aqui esse nosso primeiro episódio e para mim também é muito especial estar nesse primeiro episódio, trazer essas 2 pessoas que eu admiro muito e que eu tenho um carinho gigantesco, tanto de trabalho como de vida pessoal.
Foi bem legal, acho que a gente teve uma troca bem interessante aqui. Eu queria agradecer mais uma vez vocês dois, queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado. O nosso projeto está iniciando hoje e a cada mês a gente vai lançar um episódio novo com um tema diferente. Hoje a gente falou de cultura, amanhã a gente vai trazer outro tema que seja relevante tanto para o mercado, quanto para as pessoas, quanto para os colaboradores, para vocês entenderem um pouco mais como é a Porte e como é o segmento. Então aproveite, segue a gente ali no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Esse podcast vai estar em todos os streamings de áudio e também no YouTube. Então acompanha lá, youtube.com.br/Porte Engenharia e Urbanismo. Aproveitem, fiquem à vontade, sigam a gente e a gente se encontra no próximo programa.